Todo mundo culpa a dor do crescimento quando se fala de dor durante a infância e adolescência. Eu gostaria de contar uma história para você saber o que eu passei quando eu, lá por volta dos meus 9 anos, tive uma dor nas costas. Bom, com 6, 7 anos eu comecei a treinar o karatê Shotokan, e logo eu fui tomando gosto, fui fazendo o karatê numa frequência semanal de 2 a 3 vezes por semana. E depois de um tempo, foi fazendo os exames, passando graduações e tudo mais, comecei a ir para competições regionais, estaduais, e eu me saía muito bem. Eu lembro até hoje de momentos em que eu ia pro estádio e eu lutava muito bem. A galera da minha cidade sempre gritava meu nome, eu sempre trazia medalhas, enfim, tava me sentindo, me encontrando durante uma atividade esportiva, né? Embora fizesse outras, mas o karatê ganhou meu coração. E aí, num determinado momento, eu lembro até hoje que eu senti dor nas costas e minha mãe me levou para um pediatra. Eu lembro da gente fazer um raio-x para a coluna. E eu lembro até hoje dessa cena de quando a gente voltou nesse pediatra, o que que aconteceu? Ele estava segurando o raio-x com uma mão e uma caneta com a outra, e ele disse que ali tinha um desgaste na coluna de uma criança de 11, 12 anos. E isso me marcou até hoje, porque ele falou assim que eu não deveria continuar com a prática do karatê, porque era isso que me prejudicava. Enfim, eu deixei de praticar o karatê durante um bom tempo, fiquei afastado dos tatames e as dores continuaram, basicamente. E eu lembro depois de um período que isso me incomodou, porque eu falei, poxa, como assim, né? A cabeça de um adolescente, de uma criança, o que eu tô fazendo aqui é a causa da minha dor, é por causa disso, eu fazer o karatê tá piorando, enfim. E aí, normalmente essas dores têm uma variação, né? Elas têm uma volatilidade, hora você tá bem, hora você não tá, hora você tem uma dor, depois ela vai embora, essa característica de ir e voltar. Enfim, e aí depois de uns 2 anos, eu lembro de ir num 7 de setembro, onde a minha equipe, né, meus amigos estavam lá, né, e o pessoal falando, nossa, mas o que aconteceu com você? Por que que você não volta? Por que que você não volta? Enfim, voltei a treinar, né, de maneira saudável, voltei a competir, e nunca mais tive dores. E depois de um bom tempo, eu fiz a graduação de fisioterapia, comecei a atuar como fisioterapeuta, comecei a entender um pouquinho mais de ciência, fui fazer o meu doutorado e eu fiz o meu doutorado na área de dor em crianças e adolescentes. E aí, pesquisando sobre isso, a gente descobre que não é bem assim como é muito difundido, não se fala muito no meio científico que a dor na infância e na adolescência é causada pelo crescimento. E principalmente o que me revoltou mais ainda é que essa criança que sofre com algum tipo de dor, ela deva parar de fazer uma atividade física quando, na verdade, a exposição, a prática de uma atividade física, e principalmente uma coisa que você gosta, que você se empenha em fazer, onde você tem amigos, ela pode fazer parte do tratamento e não o contrário, né, de que você tem que deixar de fazer essas coisas como uma forma de tratamento. Pelo contrário, isso só vai piorar. E aí, hoje, como profissional, como um pesquisador na área, eu vejo o quanto que esse tipo de informação chegou até a minha mãe, me impediu de praticar o karatê durante um tempo, e o quanto isso poderia me prejudicar, talvez, de uma forma a ser mais resistente à prática de uma atividade física, porque normalmente é isso que a gente recebe. Talvez é isso que as mães, que as crianças, que os adolescentes recebem, esse tipo de informação de profissionais de saúde, que você deve parar de fazer aquela atividade como uma forma de melhorar a dor, quando não é bem assim. O que a gente tem que fazer é se expor de maneira gradativa a essa prática de atividade física, de algum esporte, mas quando isso atrapalha, aí sim procurar um tratamento adequado, seja uma fisioterapia, um tratamento especializado para redução da dor, para que então você volte a desempenhar aquela tarefa, né? Então, eu gostaria de contar essa história aqui para dizer que nem sempre essa dor ela é causada pelo crescimento. Afinal, eu cresci, né? Pelo menos em idade, não muito em estatura, mas vira e mexe quando eu fico um pouco sem movimento, quando eu deixo de fazer alguma prática regular que eu tenho o costume de fazer, ou quando você se trabalha demais, está num período de estresse, as dores aparecem. Então, se fosse extremamente exclusivo a causa da dor por causa do crescimento, você passa a transitar da adolescência para a fase da vida adulta, e essas dores elas tendem a não diminuírem,
Pelo contrário, elas tendem a piorar. Então, esse é um dos motivos aí, também com base na minha história, com o que eu pesquisei, para dizer que não é dor do crescimento, tá?